Fenômeno psicossomático, ele pode ser considerado a partir dos pressupostos de Freud e Lacan, em torno da incorporação significante como uma manifestação que ultrapassa os limites de uma clínica estrutural. A teoria dos três registros de Lacan é uma das principais contribuições do psicanalista francês, Jacques Lacan, onde ele propôs que a mente humana ela é composta por três registros que estão interligados. São o real, o simbólico e o imaginário. E segundo ele, esses três registros estão em constante interação e eles influenciam a forma como percebemos a realidade e a forma como nós nos relacionamos com o mundo. O que pode acontecer se houver um possível desequilíbrio entre os registros? Ele pode levar ali a diferentes formas de sofrimento psíquico. Por exemplo, um excesso de identificação com o imaginário, ele pode gerar uma busca incessante por uma imagem idealizada de si mesmo, levando à insatisfação e à falta de autoestima. Já em um processo de normas e regras no simbólico, ele pode gerar uma sensação de aprisionamento e falta de autonomia. Mas quais são as críticas feitas referente à teoria dos três registros? Essas críticas, elas apontam que a teoria de Lacan ela é muito complexa e de difícil compreensão, o que pode dificultar a sua aplicação à prática dentro de um setting analítico. Há quem questione a rigidez dos três registros propostos por ele, argumentando que a realidade psíquica é mais fluida, é multifacetada do que essa divisão que ele sugere. A teoria dos três registros de Lacan é uma abordagem psicanalítica desenvolvida para podermos compreender a estrutura do psiquismo humano, o real, o simbólico e o imaginário. Cada registro representa uma forma diferente de compreender e interpretar a realidade. Mas como exatamente esses registros funcionam? Qual é a relação entre eles? E como eles podem influenciar a nossa percepção do mundo e de nós mesmos? Vamos lá explicar. O registro real é aquele que está além das palavras, além das representações simbólicas. Ele representa a dimensão do traumático, aquilo que não pode ser expresso ou simbolizado adequadamente. É como quando nos deparamos com uma situação tão intensa, como um assalto, né? Aquela que não conseguimos encontrar palavras para descrevê-las. Um susto, né? Um Shrek, um susto. Imagine ali, por exemplo, um acidente de carro em que você se envolveu. A sensação do medo, dor e confusão nesse momento é tão avassaladora que não há palavras para descrevê-las completamente. E esse é o domínio do registro real. O registro real, ele representa a dimensão do inconsciente. Então, o registro do real, ele está interligado ali na tópica de Freud, que é o inconsciente, aquilo que é impossível de ser simbolizado. É aquilo que escapa à nossa linguagem e à nossa capacidade de simbolização. Ele representa essa dimensão do impossível, do inefável, aquilo que não pode ser representado de uma forma simbólica ou imaginária. É como se fosse a base sólida e imutável sobre a qual construímos as nossas experiências. O real é a base sólida sobre a qual o simbólico e o imaginário eles se constroem. É possível, muitas perguntas vêm, é possível acessar o registro real? Bom, acessar o registro real é algo que está além das capacidades humanas, pois ele escapa à nossa linguagem e à nossa simbolização. No entanto, podemos ter momentos de contato com o real, através de experiências intensas, como, por exemplo, um encontro com a morte ou uma experiência mística.
Porém, é importante ressaltar que o real ele não deve ser confundido com a realidade cotidiana. Não tem nada a ver. Ele vai muito além das construções sociais e simbólicas, revelando ali a falta de completude do sujeito e desafiando os limites da interpretação. O real é aquilo que permanece como uma espécie de um ponto cego, que é algo inacessível e que não pode ser totalmente simbolizado. Ao explorar o real na análise, é possível compreender melhor os impasses e os limites do sujeito. A análise lacaniana, ela busca desvendar as camadas de significados e ilusões que se formam a partir do simbólico e do imaginário, que vai adentrando na complexidade do real. E dessa forma, a compreensão da importância do real dentro da teoria de Lacan nos permite ampliar o entendimento da psicanálise e das experiências subjetivas. O conceito central em sua teoria psicanalítica, aonde ele destaca que o real não está fundamentado na realidade concreta, mas sim é uma dimensão funcional da experiência subjetiva. O real é aquilo que resiste à simbolização e à representação, revelando ali a falha e a incompletude do sujeito. É importante compreender que o real não pode ser aprendido diretamente, mas ele surge por meio de experiências psicanalíticas. Lacan usa o termo impossível para descrever o real, destacando a sua natureza elusiva e inefável, aonde ele argumenta que o processo de análise ele permite que o sujeito se aproxime do real, mesmo de uma forma indireta e completamente parcial. Ao explorar o real dentro dessa teoria, nós somos confrontados com os limites da linguagem e das representações simbólicas. O real é aquilo que não pode ser completamente simbolizado ou traduzido em palavras. E a sua presença, ela se manifesta através do quê? De rupturas, de deslocamentos, de sintomas no campo simbólico e do imaginário. Então, o registro real, ele refere-se à dimensão do inconsciente e das pulsões, que estão além da nossa percepção consciente. Agora, o que é o registro simbólico? Que é onde a linguagem entra em cena. Lacan acreditava que a linguagem ela é fundamental na formação do sujeito, pois é por meio dela que nos relacionamos com o mundo e com os outros. E é nesse registro simbólico que aprendemos as regras sociais. Se a gente for fazer uma ligação com Freud, onde que a gente aprende as regras sociais? Com o superego, com o pré-consciente. É onde tem ali o significado das palavras e os símbolos que nos permite nos comunicar um com os outros. E é por isso que a linguagem, ela desempenha um papel tão importante na nossa identidade e na nossa forma de pensar. O registro simbólico é o domínio da linguagem, é o domínio dos significados e das estruturas sociais. É no mundo da linguagem e dos signos e dos significantes. É através dele que atribuímos significado às coisas e também como nós nos comunicamos com os outros. É nesse registro que se encontram as normas sociais, as leis, os sistemas de crença e tudo aquilo que nos permite dar sentido ao mundo. O simbólico nos dá as ferramentas para dar sentido ao real. O simbólico, que se refere à linguagem e aos sistemas de significados compartilhado, aonde ele molda toda a experiência humana.
e é o domínio das regras e das normas sociais, bem como o inconsciente estruturado, como uma linguagem. Mas o nosso inconsciente, estruturado como uma linguagem, é através de sinais, de signos, arquétipos, mitos. Porque é por meio dessa linguagem aonde damos sentidos ao mundo e nos comunicamos com o outro. Essa linguagem também ela é responsável por organizar os nossos pensamentos e experiência em uma estrutura simbólica. Então, o registro simbólico, ele representa a dimensão da linguagem e dos sistemas simbólicos que moldam a nossa percepção da realidade e a nossa também identidade. Agora, o que é o registro imaginário? Esse registro, ele está relacionado à nossa capacidade de criar imagens e representações mentais. Ou seja, é a morada da imaginação, é a morada da fantasia pessoal. E é através do registro imaginário que construímos as nossas identidades. É através dela que nós nos relacionamos com as imagens que vemos no espelho. E é como se fôssemos atores de um grande teatro da vida, interpretando papéis e buscando nos encaixar nas expectativas sociais. E é nesse registro que desenvolvemos a nossa autoimagem e construímos as nossas fantasias. Ali também está relacionado a as fantasias, né, que estão referentes às relações de identificação, que é aquele em que nós nos identificamos com essas imagens, com as representações idealizadas de nós mesmos e do outro. E é nele onde criamos ali as nossas projeções, as nossas ilusões, como que se fosse ali um espelho completamente distorcido, que nos mostra uma versão idealizada da realidade. Enquanto o imaginário ele nos permite criar representações idealizadas desse real, ele ajuda a compreender como a subjetividade humana ela é construída e como nos relacionamos com o mundo e com nós mesmos. Ela nos mostra que a nossa percepção da realidade é medida pela linguagem e pelas imagens que criamos. E que essas representações elas podem ser um tanto libertadoras quanto alienantes. No imaginário, por sua vez, diz respeito às imagens mentais e também às representações visuais e às percepções do self e também do outro. É o registro do eu ideal e das identificações imaginárias, que através do imaginário nós construímos uma imagem de nós mesmos, que fomos aí influenciados por ideais estabelecidos pela sociedade e também pela cultura. E essas imagens mentais nos ajudam a formar a nossa identidade e a nos relacionar com o mundo ao nosso redor. Então, no registro imaginário, ele refere-se à dimensão das imagens, das identificações e das relações imaginárias que estabelecemos com nós mesmos e também com o outro. A relação entre o simbólico e o imaginário estão intrinsecamente ligados. Por quê? A linguagem, ela influencia a construção das imagens e vice-versa. As imagens mentais, elas são moldadas pelas representações simbólicas que internalizamos da sociedade e da cultura. E ao mesmo tempo, essas imagens mentais, elas afetam a forma como interpretamos as linguagens, aonde nós atribuímos significados às palavras. Por exemplo, pensa em uma cor vermelha. Ok, você já não pensou, você viu ali, imaginou o vermelho. Agora, imagine um carro vermelho. Obviamente,
A maioria das pessoas vão imaginar, ela vai atribuir um significado àquela cor. Uma Ferrari vermelha. Por quê? Porque toda Ferrari é vermelha. Entendeu como que funciona esse sistema? Essa interação entre o simbólico e o imaginário, ela é complexa e influencia a nossa experiência de uma forma profunda. Através da análise lacaniana, nós podemos explorar e compreender melhor essa relação complexa entre o simbólico e o imaginário, e como ela afeta a formação do sujeito e a sua relação com a realidade. Agora vem uma questão aí. O significado da relação entre o simbólico e o imaginário, né, na teoria de Lacan, o que realmente significa? Então, isso é de uma extrema importância na compreensão da experiência humana, porque esses registros, eles nos ajudam a dar sentido ao mundo, a construir a nossa identidade e também a nos relacionar com o outro. Que através da análise da relação entre o simbólico e o imaginário, nós podemos obter insights valiosos sobre a natureza humana e a complexidade da vida psíquica. Para Lacan, tanto o simbólico quanto o imaginário, eles são registros necessários para a constituição do sujeito. Ele nos permite a navegar na realidade e criar significados que nos ajudam a dar sentido à nossa existência. A análise lacaniana, ela busca explorar e compreender essa relação complexa entre o simbólico e o imaginário e como ela influencia a nossa experiência e a nossa construção do nosso mundo interno e externo. O simbólico ele refere-se à linguagem e aos sistemas de significados compartilhados. E o imaginário diz respeito às imagens e representações mentais. E o real é o domínio do impossível, de ser simbolizado. Então, esses três registros, eles estão interligados e influenciam a experiência humana de toda maneira.